Certa vez um jovem dos Estados Unidos, ele fez a prova da EFON, que é conhecido por ser uma prova com inglês muito difícil. Sabe o que aconteceu? Ele não passou na prova. Eu sei que isso é chocante, mas assim, vamos lá. Você não tirou 10 em todas as provas de português que você fez até hoje. Por quê? Porque o fato da gente falar a língua de forma fluente, nativa, não significa que nós dominamos os aspectos de gramática da língua. E se uma prova ela exige esse conhecimento de gramática, você possivelmente não vai conseguir acertar só com conhecimento de vocabulário. Por isso que quando a gente se prepara para uma prova de inglês militar, a gente tem que entender que essas provas militares elas têm um modelo ali de cobrança. Se a gente sair estudando de qualquer forma, a gente não vai conseguir ir bem. E é isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao canal do professor Moisés Xavier e hoje vamos falar de como nós nos preparamos para uma prova de inglês em concursos militares. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é que estudar para uma prova de inglês militar não é estudar para uma prova de proficiência. Quando eu vou estudar, por exemplo, para a prova de Cambridge, para o PET, FCI e outros exames assim que são focados em proficiência, você vai analisar várias competências, como a parte da fala, a parte da escrita, a parte de ouvir, tudo isso é importante, mas numa prova militar isso não é importante. Você não tem que ficar perdendo tempo se preocupando como você vai pronunciar a palavra corretamente, porque você não vai estar ali conversando com ninguém na prova, você vai estar escrevendo. Então, por mais que, claro, é importante que a gente saiba pronunciar adequadamente as palavras, quando você estuda para uma prova militar, tu tem pouco tempo, tem várias outras matérias, tem português, tem física às vezes, tem matemática, então tem um monte de outras coisas que você tem que estudar, e se você fica ali, não, vou estudar tudo em inglês direitinho, eu vou aqui dominar tudo do inglês, né? E aí você tira 10 no inglês e não passa nas outras provas. Então você tem que ter essa preocupação. Geralmente o que cai mais é a parte de leitura. Então foque nessa parte de leitura, dedique um bom tempo para adquirir vocabulário, procure textos diversos, e se a tua prova cobra uma parada de gramática, você tem que se preocupar com isso também. Então tenha isso em mente, quando você está estudando para uma prova de proficiência em inglês, é uma metodologia, agora para uma prova militar, a abordagem é outra, tá bom? Vamos para agora o segundo ponto, e o segundo ponto ele vai abordar justamente o modelo de prova. Como é que é a tua prova? Como é que é o modelo de prova? O que é cobrado ali? É mais interpretação de texto? Se é mais interpretação de texto, tu vai ter que adquirir muito vocabulário. Então leia bastante, procure sites que tenham matérias em inglês, procure notícias em inglês, procure várias coisas que vão fazer com que você adquira vocabulário. E procure entender o tipo de texto que é cobrado. Como é que é o tipo de texto que aparece na tua prova? É um artigo científico? É um texto de jornal? É um texto mais informal, de blog? Você consegue identificar isso, pega os 5 últimos anos, ou também procure aqui a nossa consultoria, que a gente te ajuda se você tiver interesse. Chame a gente aí nos comentários, né, que a gente vai estar te ajudando. A gente tem uma consultoria voltada para provas militares e ela ajuda justamente nesse direcionamento para a parte de estudo. Você vai entender como você vai estudar, como você tem que estudar. Tudo isso é importantíssimo na sua preparação. Se estiver interessado, só chamar a gente aí nos comentários escrevendo "Eu quero a consultoria". Bom, pessoal, então voltando para essa parte de como você se prepara para a prova, a gente tem que entender que o modelo de prova, ele é uma coisa que se repete sim. É claro que a prova não é idêntica todos os anos, mas existe uma estrutura base. Então, como é que é o texto que é cobrado? Como são esses tipos de texto? Você tem que pesquisar isso. E quando é gramática, foca na gramática. Quando a gente fala da prova da EFON, nós estamos falando de um nível de gramática muito técnico. Um nível de gramática que às vezes até professor de inglês ele passa mal fazendo aquela prova. Então tu vai ter que pegar a exceção da exceção, fazer muito exercício de gramática, fixar bem as regras para você ter um bom resultado. Senão você vai ali ter muito vocabulário, pode estar falando super bem todas as palavras, ter uma audição aí que consegue escutar todas as músicas em inglês e traduzir tudo, mas você não vai passar na prova, porque não é isso que a prova está te cobrando. Tenha isso em mente, eu sei que pode parecer meio estranho no primeiro momento, mas quando você estuda de forma direcionada para a prova, você consegue realmente extrair o máximo do seu estudo para você conseguir alcançar o maior objetivo. O maior objetivo quando a gente faz uma prova militar não é dominar o português, nem a física, nem a matemática, mas é passar na prova, é sair a lista lá de classificados e tá o nosso nomezinho lá. Então tenha sempre isso em mente. Então você que chegou aqui até o final desse vídeo, eu queria te agradecer por atenção e se inscreve aqui no nosso canal, curte o vídeo, acompanha nosso conteúdo. Nosso conteúdo agora está completamente voltado para provas militares. A gente está trabalhando toda a parte de matemática, física, a parte de inglês, português, voltada para essa preparação específica para uma prova militar. Não perca tempo, segue a gente aqui, espalhe para os amigos, que eu tenho certeza que esse conteúdo está te ajudando bastante. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!